Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua, Senhor e Salvador das nossas almas. Bom é estar aqui mais uma vez, falando da palavra do Senhor, palavra discernida de modo espiritual. Estava meditando aqui, lendo Mateus 26, a passagem de Jesus no Getsemane, a partir do verso 36. Senti de compartilhar com vocês, amém? Então que vocês discernem, que vocês sejam agraciados, que o Criador continue operando, dando discernimento para a glória dele, amém? Então, essa passagem ela é muito conhecida, muito lida, muito colocada para muitas interpretações. Sempre o foco da interpretação, o foco da exposição da palavra do Senhor tem que ser para edificar, né? Sem fugir do sentido do que quer dizer a palavra, compreendendo do modo espiritual. Então, a partir do verso 36, Mateus 26 vai dizer: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, entre aspas, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Está entre aspas. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Entre aspas novamente. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Novamente, entre aspas. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, entre aspas novamente, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Esses versículos estão carregados de palavras que devem nos constranger, que devem nos trazer o conhecimento do eu, das nossas limitações, das nossas dificuldades e leva também e traz lembrança de muitas palavras ditas pelo Senhor e Salvador, Yeshua,
Porque quando ele fala vigiem, né? A outra palavra que diz vigiai e orai. Porque o inimigo está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Percebo que aqui nos momentos antecedendo ali a vinda dos soldados para levá-lo ao sinédrio, levá-lo a ser crucificado, cumprindo-se o que já havia sido profetizado acerca dele pelos profetas, ele está entristecido, ele está angustiado e tem o porquê de tudo isso. Não é somente pelo fato do que viria, né? A consciência que ele tinha, porque ele já sabia tudo que ia acontecer ali. Não só por isso, mas biblicamente, pelas mensagens que já foram colocadas no canal, você pode ver até desde o primeiro vídeo. Por isso que eu fico assim, eu fico impactada e resolvi dividir com vocês. O primeiro vídeo foi o cego de nascença. Nasceu assim para que fosse, através da vida dele, manifesto ali a glória do Pai. Esse foi o primeiro vídeo do canal. E aí então, o Salvador vem discipulando, vem ensinando, vem mostrando prodígios, mostrando milagres extraordinários, uma desenvoltura própria do Filho do Criador para levar a mensagem e, através das palavras dele, trazer ao longo das gerações a confirmação do que fora dito através dos profetas. Então é algo extraordinário e que merece estudo. A gente precisa se aprofundar muito para entender as falas do nosso Salvador Yeshua. Então, Yeshua esteve presente o tempo todo, cuidando de pessoas necessitadas, orientando para trazê-los à consciência do eu pecador, do eu afastado do Senhor por conta do pecado, o muro de a separação que existia, trazer as pessoas à consciência de que ele veio chamar pecadores e não justos, trazer o homem a se autoanalisar das suas obras, das suas atitudes e voltar-se à leitura da palavra do Evangelho, do que fora dado ao ministério do apóstolo Paulo também, para tentar-se que existe um caminho. E o caminho é ele. E nessas palavras aqui, lendo, me vem todas essas mensagens em mente, que foi colocado no canal, por isso que eu falo que é sempre um segmento. Louvado seja o nome santo do meu Senhor e Salvador Yeshua. Quando ele fala, não podeis vigiar comigo por 1 hora, ele pega esses 3 propositalmente, porque ele está sempre com todos, né, com os discípulos. Então, num particular ali, eu entendo assim, tá? O Espírito ministrando, e assim é a vida. Nem todo mundo tem uma sede, um desejo de se aprofundar as águas, que é a palavra do Pai. Nem todo mundo dá atenção à criação do Todo-Poderoso, né? E reconhecê-lo como único Deus e Criador de todas as coisas. Então não é todos, mas existem esses que se aproximam, esses que precisam se achegar mais, porque tem sede, tem curiosidade de saber mais a respeito da palavra do Pai. Então ele traz esses 3, eu entendo assim, não fazendo acepção, porque não faz acepção de ninguém, mas pela fala dele, aí ele chama eles a atenção, porque ele se distancia um pouquinho deles, vai orar e fala com o Criador: se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele sabia que não era possível, porque não existia um outro meio para que pessoas fossem salvas.
Era ele ou ele. Os demais têm suas dificuldades porque são humanos, nasceram no berço de pecado. A palavra vai se confirmando, se alinhando. Nasceram no berço de pecado, se corrompem, estão no corpo corruptível, como diz as cartas, os evangelhos, nesse corpo corruptível, que um dia será um corpo incorruptível, mas até então somos corpo corruptível. Não que depois dessa proximidade do Senhor, de querer vigiar, né? Vigiar, orar, para que com Ele, com a consciência que só com Ele é que possamos algo, né? No que se refere à vida espiritual, à fé e à vida no todo. Precisamos dele, precisamos da palavra dele. Então, é preciso se achegar e também entender que sem ele nada podemos. Como diz aqui em João 15, verso 5 ao 6 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Ou seja, o ramo que é retirado da árvore, ele seca e ele não vai ter utilidade nenhuma, né? E assim é a vida humana. Aqueles três ali, juntamente com ele, me leva a compreender que chega um momento, até onde tem pessoas aglomeradas, muitas pessoas, mas chega um momento que você precisa segui-lo, seguir a voz do Espírito e vigiar. Perceba que ele repete 3 vezes. O texto é para que nós nos atentemos de que sem ele não podemos fazer nada, mas também não podemos achar que podemos descansar, dormir, assim, entre aspas, sentido figurativo, assim como no caso das 10 virgens, né? Elas estavam dormindo ali às 10. Nenhuma ficou vigiando para, ou assim de forma sucessivas, né? Elas entrarem num acordo, ó, quando você tiver já não aguentando de sono, você acorda uma de nós e assim uma vai ficar vigiando, porque a própria palavra do Senhor fala que se o homem soubesse a hora que vai chegar o ladrão, né? Ele ficaria vigiando. Então, vigiar é algo que faz-se necessário na vida do cristão, na vida do adorador, o tempo todo. Vigiar e orar, vigiar e orar, né? Por quê? Porque se em algum momento enfraquecermos, no sentido de que podemos pensar, vou fazer algo sobre os meus próprios meios, minha própria vontade. Primeiro você vai estar tirando o Criador da questão da onisciência, que se refere à sua vida. Então, nisso vem a inconstância. Quando descansamos no Senhor, é descansar no Senhor. Eles ali dormiram porque o olho, né, como fala, estava pesado. Não se trata da questão do descansar com o Senhor. Eles estavam um pouquinho ali distante, porque questão de gravidade não, de questão de distância, né, de tempo real, isso aconteceu.
eles estavam ali com o Salvador, mas eles não estavam inteiros. Eles se deixaram levar ao cansaço. Então, o que me remete aqui, uma questão para reflexão. Se é de um modo individual, entende que você não pode fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Esteja agrupado ou individual, absolutamente nada sem consultar a palavra do Criador. E fazer sempre a questão da autoanálise. Se autoanalisar. As minhas decisões estão de acordo? O Senhor está comigo? Está junto aí? Está em concordância? Existem situações que podem vir de terceiros. Se você não estiver vigiando, você pode escorregar, cair, levantar e derrubar o outro. Nesses momentos, você está vigilante? Você está fazendo a vontade do Mestre no que diz respeito à palavra dele? Que chegam momentos assim, pode chegar momentos que a vontade não é de ceder a outra face, como ele fala. É de não deixar nem sequer a pessoa se aproximar. Estamos com essas autodefesas, né? Com a língua afiada para responder imediato. Tem que dar o tempo, refletir, analisar o ambiente. Por que eu estou falando isso? Porque isso é comum, é do dia a dia. E é no dia a dia que aquele que se acha ao derredor quer encontrar uma brechinha. A brechinha na vida do cristão, na vida do adorador, não existe, não pode existir. Por que não pode existir? Porque se você anda de mãos dadas com o Senhor e Salvador das nossas almas, não tem brecha, não tem sonolência, não tem atordoamento. Você está ligado como soldado, tem que estar ligado. Tem que ter a perseverança e a tolerância, muitas das vezes. Ser tardio no falar, refletir, analisar. Por que tudo isso? Por que nós somos obrigados a ser assim? Porque a partir do momento é como se você tivesse sido chamado para esse particular com ele ali no Getsemane. É para estar junto a ele. Não é para olhar para o mundo ou para aqueles que ficaram lá atrás ou ficaram no aguardo. Olhar para ele. Perceba que o texto traz isso muito claramente. Yeshua queria que eles estivessem acordados, vigiando, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando damos as aberturas para a carne e para as ações imediatistas, apagamos o espírito. Mas o espírito está pronto. Pronto para quê? Para nos auxiliar. Para nos ensinar como ter domínio próprio. Para nos dar o discernimento do que diz a palavra do Senhor. Para nos trazer a compreensão de que as respostas não precisam ser imediatas. E que toda situação da nossa vida, quando o Criador nos coloca, é um trabalhar constante, é um trabalhar constante. É estar com Ele. Ele não é visto pelos nossos olhos. Nós não o vemos, mas sabemos que Ele existe, assim como a luz do dia. E aí? Né? Na hora que eu li, foi isso que me veio em mente. Eu não ia fazer vídeo, como eu já disse para vocês. Estou gripada, corpo dolorido, uma gripe que veio do nada. Mas estou aqui firme e forte. Durante o dia eu trabalho, graças a Deus. E eu gosto de fazer as coisas para o Senhor com calma, né? Orar antes. Não que eu esteja aqui diferente dos demais dias, não. Mas eu li.
e sentir de falar. Às vezes a gente, né, humano, a gente pode, né, aí vem outra palavra e vai dando, vai passando os dias e vai dando atenção a outras palavras. Precisamos colher aí o pão que vem, discernimento. Espero que tenha falo com vocês, essa mensagem. Precisamos estar com o nosso Senhor e Salvador de um modo figurativo no Getsemane, porque ali ele estava angustiado, entristecido, porque ele sabia que não existia outro meio, mas não por ele próprio. Eu sempre coloco isso, não sei se eu já coloquei no canal. A minha compreensão é a visão que ele tinha da humanidade. Ele tinha conhecimento do que foi dito pelos profetas. Então, a consciência das nossas fraquezas, de dar ouvido à carne, de ser mais suscetíveis à questão do mundo. E aí tem várias questões, né? Às vezes você está dentro do mundo sem nem querer, porque trata-se de atitudes, ações, até de pessoas que você ama. Não que você faz parte, mas você precisa saber como lidar com essas situações. E eu garanto que, estando com o Salvador Yeshua, ele vai nos dar a direção, como agir. Não podemos simplesmente dormir, levantou, foi para o trabalho, fez isso, fez aquilo, como se fosse algo normal. Não é normal. Peregrinos, estrangeiros e peregrinos. É isso que somos quando somos chamados. Quando fazemos parte do corpo de Yeshua, cuja ele é a cabeça, o corpo tem que seguir o comando de quem? Do cérebro, não é? Então ele é a cabeça. Então o comando quem dá é ele. De que maneira? Pela compreensão do que diz a palavra do Senhor. As palavras que vêm do nosso Senhor e Salvador está descrita na Bíblia. A Bíblia é um livro poderoso e que todos devia ter esse desejo de conhecer. Passou aí a ser alfabetizado, mesmo que não seja alfabetizado, se aprende ouvindo. É maravilhoso, gente. Peço que vocês reflitam em casa. E é uma pergunta que devemos nos fazer. Estamos no Getsemane com o Senhor? Porque ali ele estava angustiado, estava entristecido pela nossa condição, pela condição dos chamados, pela dificuldade, a dificuldade de ouvir a palavra do Senhor, a dificuldade de pesquisar, de louvá-lo, de sentir o desejo de louvá-lo, de dar graças ao Senhor todo santo dia, porque o que não falta são razões para que possamos dar graça. As pessoas podem até questionar, minha vida está cheia de problemas, eu estou passando por isso, só eu sei. O Senhor sabe o que você está passando. E nenhum problema é maior do que ele. Tenta não respirar. Esse seria um problema gigante. Pessoas que estão aí em UTIs, respirando por aparelho. Esse é o principal problema na vida do ser humano. Ficar sem o fôlego de vida. Se você está respirando, dê graças ao Senhor. Se você está com seus sentidos aí perfeitos, utilize eles em benefício do seu espírito, da sua alma, para ler, para meditar na palavra do Pai. Comece com curiosidade, abrindo, lendo, meio que não entenda. Deixa que o Espírito faça a obra na sua vida. Tá? O que não falta são motivos para que possamos agradecer, dar graças ao Senhor. Tem um detalhe que me veio à mente agora, que certamente seria a preocupação também do Senhor e Salvador Yeshua, quando ele coloca a questão de vigiar. De que maneira? Porque o que não falta são
questões da vida para vigiarmos. Como, por exemplo, tem uma palavra em Colossenses que diz: tudo o que fizerdes, faça como se fosse para o Senhor. Como é que nós estamos vivendo? Como pais, como cônjuges, esposos, né, esposa, como amigos, como irmãos, como filhos. Nós estamos tendo a atitude assim como seria para o Criador? Seja no trabalho, seja em qualquer situação da vida, o que fazemos demonstra a gratidão em nosso coração e a consciência de que oferecemos ao Senhor os nossos feitos diários? Porque embora não seja essa a preocupação, pelo simples fato de saber que a vida do ser humano é um constante evoluir, construir, como é que está sendo aí a construção? É de areia? Ou está usando, ou está preocupado em usar material firme, que não se abala com qualquer tempestade ou vento? Às vezes, a murmuração está fazendo você construir um castelo de areia. Por quê? Porque a murmuração não lhe acrescenta nada, nem na sua vida e nem na vida do próximo. E se estamos aqui como estrangeiros e peregrinos, devemos vigiar. E quando as pessoas compreender que igreja é templo, morada, é corpo, é o ser humano, quando as pessoas entenderem que a partir do momento que você colocou o Senhor e Salvador como o guia da sua vida, você precisa vigiar e você precisa diariamente estar construindo, juntando tesouro no céu com as suas atitudes, com o seu comportamento, com o que você faz ao próximo. A própria palavra diz, o segundo maior mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. O que foi dito pelos profetas? Você quer ser cumpridor? Ame o próximo, por mais difícil que seja. Porque é um exercício pessoal, é algo que está relacionado ao seu pensamento, ao seu coração, que você armazena dentro de si, que você acumula dentro de si. Então, certamente, aqueles homens, aqueles 3 homens que certamente representavam todos ali, se eles tivessem essa consciência, eles não dormiriam. Por mais que eles estivessem com sono, eles não dormiriam. Por quê? Quem aí consegue dormir preocupado? Eu não consigo. Se eu tiver uma preocupação, tem gente que dorme facilmente, né? Mas se eu estiver preocupada com algo, eu não consigo dormir assim tão facilmente. Ainda mais antecedendo ali a crucificação do Senhor e Salvador de nossas almas. Eu não queria falar disso, o que eu vou falar agora, porque é muito pesado. Mas eu entendo o sofrimento do Senhor e Salvador Yeshua, porque estava triste. Desculpa, gente. Quem é que estava com ele? Os 3 ali, né? Estavam com ele. Mas, de fato, está acordado, vigiando, orando, clamando ao Criador, por mais que não pudesse ser mudado, né? Aquela realidade ali não podia ser mudada. Quem estava com ele? Ninguém. Então, é algo que nos faz refletir.
E a intenção é essa, refletir. Vocês me desculpem, eu realmente junta emoção, gripe, junta tudo. Mas o bom é ser natural, gente. O bom é ser verdadeiro. O Pai procura os tais que adorem em espírito e em verdade. Adorar o Criador em espírito e em verdade é ser transparente, ser verdadeiro e preocupado. Por mais que a sua consciência, a sua mente não lhe acuse, você não fez mal para ninguém, mas é bom estar preocupado todos os dias. Todos os dias. A palavra do Senhor diz que o falhar é do homem. O cair, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cristão não pode sentir prazer na queda, permanecer caído. A nossa consciência muda tudo. A nossa mente é poderosa. Amém? Então esses três estavam ali, estavam cansados, se deixaram levar pelo cansaço. E nos dá uma referência de como não está. O Senhor, Ele é presente na vida do cristão, na vida dos justificados, dos circuncidados no coração. Então precisamos estar vigilantes. De maneira nenhuma como as 10 virgens. As 5 prudentes, embora eram prudentes, tinham a lamparina acesa, mas dormiram. Então, qual é o foco aqui da mensagem? O foco da mensagem é: mesmo eles estando com ele ali no Getsemane, em momentos antecedendo a crucificação, eles não estavam preocupados, ao ponto de estarem acordados. A carne fraca dominou. O Senhor veio e chamou 3 vezes. 3 vezes. Meditem na palavra. As 10 virgens, as 5 prudentes, com o Espírito Santo. Porque o azeite, a lamparina acesa, representa a presença do Espírito. Mas dormiram. Vocês não podeis vigiar nem por 1 hora. Então, cada um se autoanálise, não é para pensar em condenação ou se martirizar, mas é para refletir a profundeza dessas palavras. Amém? E que possamos estar vigilantes, que possamos estar atentos ao que diz a palavra do Senhor e colocá-las em prática. Todo santo dia, se tem uma preocupação que devemos ter, é de não perder o foco, de não sair do caminho, de não tirar o Senhor e Salvador da direção das nossas vidas, amém? Então, eu peço perdão de novo vocês aí, pela emoção e pelo estado que estou no momento, gripada, mas a intenção é a melhor, amém? Então, fiquem todos na paz.